Agora vamos falar dos campos a serem preenchidos em um A3. É importante relembrar que um A3 deve ser escrito da esquerda para a direita, de cima para baixo. Porém, você muito provavelmente terá de voltar e modificar os campos que já preencheu, à medida que for avançando e descobrindo novas informações. O primeiro campo de um A3 é o título, ou seja, sobre qual mudança estamos falando. Evite utilizar verbos nesse campo, pois um verbo normalmente remete a uma ação, e uma ação está relacionada ao futuro, o que não queremos nesse momento. Não se preocupe em acertar o título de início, pois muito provavelmente ele passará por modificações à medida que for preenchendo o formulário. O próximo campo é o contexto, ou seja, por que estamos falando sobre isso? Qual é o propósito ou a necessidade do negócio? Qual é o contexto histórico da situação? Normalmente, dizemos que o contexto é algo que não conseguimos alterar. Por exemplo, cotação do dólar, histórico de vendas, regras de compliance, etc. Falaremos agora do estado atual. Nesse local do A3, devemos apresentar graficamente quais indicadores que irão comprovar um problema. Em outras palavras, é o gap que precisamos mostrar em relação ao que está acontecendo. Quais fatos e dados comprovam o problema? Procure utilizar gráficos, figuras e até um MFV do estado atual que mostre esses problemas. Não utilize palavras como grande, pequeno, muito, pouco ou qualquer adjetivo que deixe seu A3 subjetivo. Não é possível preenchermos esse campo corretamente sem irmos ao Gemba, ou seja, entendermos a real situação do que queremos resolver. Quando falamos em objetivo em um A3, sempre devemos pensar em algo maior, ou seja, quanto isso estaria contribuindo para o negócio de uma organização, de preferência sob o ponto de vista do cliente. Podemos ter também nesse campo algumas metas. Por exemplo, o objetivo pode ser um determinado time ser campeão brasileiro. Uma das metas poderia ser atingir X pontos em tantos jogos. Nesse campo, procuramos mostrar quais melhorias específicas precisamos alcançar a fim de que compense todo o esforço gasto nesse planejamento. Em relação ao estado atual, utilizaremos a análise a fim de encontrarmos as possíveis causas raízes do problema. Para isso, podemos utilizar algumas técnicas simples, como a dos 5 porquês, ou até ferramentas utilizadas no controle da qualidade, como Ishikawa, mais conhecido como espinha de peixe, gráfico de Pareto, etc. Depois de encontrarmos as causas raízes ou a causa raiz do problema, cada uma delas poderá se transformar em uma ou mais contramedidas. Elas deverão ser escritas no estado futuro. Considere usar soluções simples, evitando gastos com materiais, produtos, softwares e novas contratações. Essas contramedidas devem possuir conexões claras com os problemas identificados na análise. O plano de ação, normalmente, é onde mostramos o cronograma do que será feito a fim de que possamos atingir nosso objetivo. Esse cronograma mostrará ações necessárias para atingirmos as contramedidas propostas. De cada atividade desse plano é necessário ter uma pessoa responsável, contendo uma data para que a ação seja finalizada. Desenharemos nessa etapa qual a melhor sequência no qual esse plano deve ser executado. O acompanhamento é uma forma que utilizamos para medir se as ações que estamos fazendo estão surtindo efeito de forma que possamos atingir o objetivo proposto. Definiremos nesse campo quais indicadores iremos acompanhar, quais contingências teremos caso algo não saia como planejado. E o último campo, e não menos importante, é o de assinatura. Ele deve ser assinado por todos os envolvidos que estão comprometidos em resolver o problema. Assinar o A3 significa também dedicar-se a trabalhar em equipe para atingir um objetivo comum. Agora que entendemos os campos de um A3, você pode estar se perguntando, mas quando devo ou não utilizar essa ferramenta em minha empresa?
Você deve utilizar um A3, por exemplo, caso sua organização deseje lançar um novo produto ou um serviço para o cliente final, quando existe um grande problema de negócio a ser resolvido ou quando há necessidade de grande corte de gastos, grandes aquisições de imóveis, passivos, etc. E quando eu não devo utilizar um A3? Normalmente para resolver problemas de baixo impacto ao negócio, problemas relacionados a simples ajustes de processos, aquisições de baixo valor agregado, etc. E agora você deve estar se perguntando, mas como posso utilizar um A3 no meu dia a dia? Em diversas situações, por exemplo, na venda de um imóvel, na mudança de uma residência, na compra de um carro, sempre tratando algo de um grande impacto em nossa vida. É importante destacar que para preenchermos o A3 será crucial irmos ao Gemba, a fim de termos valiosas informações que nos ajudarão a tomar a melhor decisão.